nós vamos realizar. É Cássio e Isaura, é unir pra transformar. Olá, eu sou a professora Isaura, eu sou pedagoga, sou mestra e doutora em educação. Estou no campus de Ji-Paraná, na UNIR, há 8 anos, nessa trajetória no ensino superior. Tenho uma trajetória de experiência de uma universidade antes daqui, que é a UNEMAT. E estou aí atuando como docente na pesquisa, na extensão, nos conselhos superiores já atuei, já fui chefe de departamento em várias comissões. E me coloco nesse momento como candidata a vice-diretora para somar a minha experiência com o professor Cássio. Eu sou o professor Cássio Leite, professor do Departamento de Educação Intercultural da UNIR do campus de Ji-Paraná. Sou egresso desse campus, fiz minha licenciatura em matemática aqui nesse campus de 2002 a 2006. Depois tive a oportunidade de fazer o mestrado em Educação e o doutorado em Educação em Ciências e Matemática, ambos na UFMT. Estou docente do Departamento de Educação Intercultural desde 2011 e ao longo desses 14 anos de UNIR a gente teve a oportunidade de várias experiências de ensino, pesquisa e extensão e de gestão, né? Então, além das aulas, na graduação e na pós-graduação, a gente teve a oportunidade de ser chefe de departamento, coordenador de programas de pós-graduação, né? Gestor de contrato e as inúmeras comissões que a gente participa na universidade. Então, a gente acredita que essa experiência acumulada ao longo desse período, somando com a experiência da professora Isaura, nos favorecem a um eventual exercício da função de direção de campus. Então, estou candidato a diretor de campus, juntamente com a professora Isaura, que é a nossa candidata a vice-diretora, pela campanha Unir para Transformar, que é uma campanha que surgiu de um coletivo do campus que espera uma renovação da gestão para que o campus possa avançar e atender, superar desafios históricos que se acumularam ao longo dessas 4 décadas de existência desse campus, né? E que a gente tem uma proposta que está sendo construída em diálogo com a comunidade. Nós temos um plano de gestão que está estruturado em 4 eixos, e nós vamos agora falar então do primeiro eixo do nosso plano de gestão, aliás, o segundo eixo do nosso plano de gestão, que é o eixo infraestrutura. Esse é o eixo construído sendo assim com mais ações. Então as demandas são muito grandes, acumuladas ao longo do tempo, e por isso que ele está enorme, e nós sabemos que tem muito por fazer. Também porque talvez se deixou a desejar nos últimos tempos. Tem uma questão orçamentária, tem uma questão de proposição ou de não proposições, de construção coletiva, e tudo isso nós precisamos superar. Para isso nós temos que entender um pouquinho como que funciona, né? E o professor Cássio consegue nos dizer com bastante, com muitos elementos, né? Como tem sido e por que a UNIR tem estagnado. A UNIR Campus de Ji-Paraná tem estagnado na infraestrutura de forma especial nesses últimos anos. Isso, eu estou nesse campo há 23 anos e há 23 anos atrás o campus tinha demandas que tem ainda hoje, ou seja, a gente não conseguiu avançar enquanto campus de Universidade Federal aqui em Ji-Paraná, né? A gente sabe que um campus, especialmente um campus de Universidade Federal, não se faz apenas com sala de aula, biblioteca e laboratórios, né? Essa é a estrutura que nós temos no campus da Unir de Ji-Paraná. Mas outras universidades têm auditórios, têm espaços poliesportivos, têm até zoológico, né? O UFMT, onde eu tive de fazer o meu mestrado e doutorado, tem até zoológico, que é um espaço que atrai a comunidade externa, final de semana, a universidade é aberta, uma realidade diferente da nossa. Mas como a professora Isaura bem pontuou, quando a gente fala de infraestrutura, as demandas não são poucas, né? Não por acaso é o eixo que tem mais temas e ações do nosso plano de gestão. A partir dessa escuta da comunidade interna e a partir de um apoio, é bom que se diga, né, professora Isaura, de um coletivo que está nos ajudando a organizar esse plano, que nós estamos chamando de GT Plano de Gestão, né? São professores e professoras de diferentes departamentos do campus que está nos ajudando a organizar o nosso plano de gestão. É bom que se diga que para cada um desses temas, quando se trata de infraestrutura, precisa de orçamento. E nós não estamos iludidos em relação a isso. Nós sabemos que isso vai demandar projetos e vai demandar articulações, tanto com a administração superior da UNIR, quanto com a bancada federal, quanto com a sociedade de modo geral, e também diretamente com o Ministério da Educação, para se conseguir avançar nesse eixo. Mas o histórico do orçamento do campus, infelizmente, demonstra que, nos últimos 4 anos, esse campus da UNIR sobreviveu, e eu acho que sobreviver é o termo adequado aqui,
com orçamento ordinário, orçamento que vem para o campus, independentemente da gestão local fazer qualquer coisa, que é o orçamento que vem via rateio, né, da distribuição de recursos internamente na UNIR. Então, em média, o campus de Ji-Paraná recebeu, nesses últimos 4 anos, apenas R$ 85 mil de capital, que é a parte do orçamento que se destina, por exemplo, às infraestruturas. Então, como romper, né, com esse orçamento extremamente limitado? E, infelizmente, quando a gente compara a situação do campus de Ji-Paraná com a situação de outros campi da UNIR, a gente percebe que a realidade não foi a mesma. Nesses últimos 4 anos, aliás, a UNIR recebeu muito recurso via emenda parlamentar, né, que foi destinada a novas infraestruturas, mas não no campus de Ji-Paraná, não é mesmo? A UNIR é uma das... fica entre as 5 universidades que mais receberam recurso da bancada federal. Então, foram cerca de 40 milhões. Só que aqui no campus, como os alunos disseram, 0. É assim que eles dizem, 0, nós recebemos 0. Porque não teve demanda, não foi demandado, não teve projeto, não teve quem organizou pessoal para fazer os projetos, não conversou com a comunidade, e agora nós temos que fazer justamente o contrário. Então, elaboração de projetos, porque nós temos muitas demandas. Inclusive, está uma delas que dá para dizer que é ampla, a gente fala revitalização do campus, porque de forma geral, nós precisamos de muitas, por exemplo, pequenas reformas para deixar o campus visivelmente um pouco mais aconchegante, né? Porque do jeito que está, ele está numa, assim, como uma estrutura bastante precarizada, né? E isso diz muito sobre aquilo que quem olha de fora vê o campus como abandonado, né? E nós temos que dar esse passo para que ele seja um campus bem visto. Exatamente. Então, infelizmente, o campus não só estagnou nesses últimos anos, como ele está deteriorado, visivelmente deteriorado. Se você olha o aspecto, por exemplo, dos blocos 6 e 7 do nosso campus, isso é bastante representativo dessa deterioração que o campus passou nos últimos anos. E por quê, mais uma vez? Porque o campus ficou com um orçamento limitado ao orçamento ordinário, em média R$ 85 mil de capital e 90 e poucos mil reais de custeio, né? Que não foi a realidade dos outros campi da UNIR. Então, por exemplo, a UNIR foi contemplada recentemente no PAC, no Plano de Aceleração de Crescimento. E por acaso, a notícia que está no site da UNIR é de que todas as demandas que a reitora apresentou ao Ministério da Educação foram contempladas no PAC. Mas quais foram essas todas as demandas? Do campus de Porto Velho, do campus de Rolim de Moura e do campus de Ariquemes. Nenhuma obra para o campus de Ji-Paraná entrou no PAC. Assim como nenhuma obra do campus de Ji-Paraná foi contemplada com recursos de emendas parlamentares específicas para uma nova infraestrutura. Então, o que a gente observa, infelizmente, é que nos últimos anos, o que a gestão local fez com o campus foi pequenos reparos que o orçamento ordinário permitia, aquisição de alguns equipamentos, né? O campus recebeu, né, uma van e uma caminhoneta nova, mas é bom que se diga que a UNIR comprou uma van e uma caminhoneta para todos os seus campi. Então, foi uma compra geral com orçamento de toda a universidade, não com orçamento do campus, que não seria possível adquirir, por exemplo, veículos com R$ 85 mil apenas por ano. Então, nós temos que romper com essa inércia, essa ausência de planejamento e de projeto. É por isso que um dos primeiros temas do nosso plano de gestão no eixo infraestrutura é a constituição de uma comissão especializada em captação de recursos e apoio e estruturação de projetos, não é isso? Porque assim nós vamos elaborar os projetos de tudo que o campus precisa, que a comunidade tem indicado, desde auditório, espaço de convivência de estudantes, espaços poliesportivos, laboratórios, por exemplo, do curso de Engenharia Civil, que já está aprovado, mas não tem ainda a infraestrutura, para que a gente possa captar recursos extra-matriz Andifes e, com isso, avançar em termos de novas infraestruturas para o campus, né? E nesse sentido, é mais triste saber que nós temos pessoal qualificado para isso. Nós temos tanto professores como principalmente técnicos qualificados, capazes de elaboração de vários tipos de projetos. Talvez não todos, mas muitos, né? Muitos projetos. E aí nós precisamos colocar isso em ação para que essa equipe consiga trabalhar, desenvolver as suas ações, o seu trabalho com maior eficácia e também eficiência, né? Aproveitar bem esse pessoal que nós temos, que dá para dizer que são os mais qualificados que se possa ter aqui na região, né? Porque não é em qualquer lugar que nós vamos ter pessoas tão qualificadas como temos na UNIR, também no IFRO, né? Que é instituições federais.
As nossas demandas são bastante grandes, né? A começar pela revitalização de tantos espaços que não dá nem para numerar aqui, né? Muitos deteriorados pela metade, ou falta reconstruir, readequar e tudo mais, que são pedidos. Mas também, por exemplo, restaurante universitário. É uma grande demanda, todas as turmas dos alunos falam. E essa é uma das ações que também vai demandar elaboração de projeto, nós irmos atrás de captação de recurso, porque hoje nós sabemos que se nós contarmos com o recurso que tem, dá para dizer não, nós já sabemos que não tem. Isso. Então, quais são as fontes, para além da matriz Andifes, para além do orçamento ordinário, que nós temos que recorrer para que o campus consiga avançar em novas infraestruturas? São várias opções, vai desde o Fundo Amazônia, editais interministeriais, embaixadas de organismos internacionais, né? A gente pode citar o exemplo da UNB, que é uma universidade federal e que no ano passado, conseguiu 8 milhões de reais para reformar sua biblioteca central via embaixada dos Emirados Árabes. Então nós temos que explorar também essas possibilidades, usar um pouco de criatividade, de proatividade, né? Mas que tudo isso parte da elaboração de projetos. E como a professora Isaura disse, é bom que se enfatize isso, nós temos excelentes quadros. Nós temos docentes e técnicos com experiência em elaboração de projeto e captação de recursos de várias fontes, seja editais de fomento. Nós temos, inclusive, estruturas no campus de Paraná que foram construídas com recursos FINEP. Houve um tempo nesse campus que os gestores locais e as gestoras se preocupavam em captar recursos para além do orçamento ordinário. Então, nós, pelo menos por 2 momentos, o campus conseguiu apresentar um projeto a um edital FINEP e captar recursos para construir 2 estruturas no campus com recursos dessa fonte. Então, nós precisamos retomar essa prática para que a gente consiga avançar, porque, de fato, hoje o orçamento ordinário da Universidade Federal de Rondônia é muito limitado. Isso não é uma realidade apenas da UNIR. As 60 universidades federais atuais do país passam por essa restrição orçamentária, mas, por outro lado, nós olhamos também para as emendas parlamentares e percebemos que de 2014 para cá, essa fonte de recursos para o orçamento das universidades federais multiplicou-se pela ordem de 6. Então, a gente sai de 150 milhões em 2014 para todas as universidades federais para algo em torno de 600 milhões em 2024. Né, de emendas parlamentares para as universidades federais. Só que, infelizmente, o campus de Paraná não tem sido contemplado com essa fonte de recursos porque não tem projetos específicos. Para não dizer que não tem sido contemplado, de fato, o campus de Paraná recebeu equipamentos, por exemplo, data shows, ar-condicionado, né, veículos como uma caminhonete e uma van, mas a gente sabe que ou esses equipamentos foram comprados com o limitado orçamento ordinário do campus, que está em média de R$85 mil por ano, ou foram compras gerais que a administração superior fez para toda a universidade e acabou distribuindo também para o campus de Paraná. Então, eu penso que nós temos no nosso plano, né, professor Isaura, propostas para avançarmos em termos de infraestruturas, rompendo com essa inércia que tem caracterizado a gestão local nos últimos anos e buscando alternativas de fontes de financiamento, né? Porque sem isso nós não conseguimos avançar diante das demandas, que é a própria revitalização da estrutura que já está precária em muitos espaços, a construção, o término, digamos, do RU, que ele está quase pronto, mas ainda falta muito, né? E colocar ele em funcionamento, assim como a cantina, que é a grande demanda dos estudantes que hoje precisam atravessar a rua, vão para o outro lado, demoram para voltar para as aulas, porque eles não têm uma cantina dentro do campus. E tem uma estrutura muito precária que os atende, precisam ficar em fila há muito tempo. Então, isso tem também nos atrapalhado as questões pedagógicas, nossas enquanto professores e também dos alunos, né? Isso, é por isso tudo, né, que nós pedimos à comunidade que abrace a campanha Unir para Transformar e no dia 13 de novembro, das 9 da manhã às 9 da noite, votem na professora Isaura para vice-direção do campus, número 44, número 40, o professor Kécio Leite para a direção de campus, número 44, né, e nos apoiem para implementar esse plano nos próximos 4 anos da gestão local desse campus da Universidade Federal de Rondônia, em Ji-Paraná. É isso, então dia 13 esperamos contar com cada um e cada uma, com alunos, técnicos, professores, e que os nossos números, os 2 começam com 4. Isso, vamos juntos, unir para transformar.